Bom dia, meu nome é João e meu número é 17. O exercício é da IMED 2015. No plano cartesiano OXY, a circunferência C com centro no ponto P, 4 e menos 2 é tangente ao eixo das ordenadas. Nessa situação, a equação geral dessa circunferência corresponde a... Vamos lá. No exercício diz que o centro é 4 e menos 2. E também diz que a circunferência é tangente ao eixo das ordenadas. Aí você me pergunta, o que é ser tangente ao eixo das ordenadas? Quer dizer que em uma parte do círculo ele vai tocar aqui no eixo Y, que aí aqui é a ordenada e aqui é a coordenada, que aí aqui é X e aqui é Y. Aí como é tangente ao eixo das ordenadas, é aqui no Y. Aí o exercício pede para calcular a equação geral dessa circunferência. Só que a gente só tem o A e o B, que dá aqui pelo centro. Então a gente precisa do raio. Pela interpretação que fizemos no exercício, tem como achar o raio pelo centro e pelo ponto que encosta aqui no eixo das ordenadas, que é 0 e menos 2. Então o raio é a distância entre 4 e menos 2 e 0 e menos 2. Aí calculando deu d ao quadrado é igual a 0 e menos 4 ao quadrado, mais menos 2 e menos 2 ao quadrado, que deu d ao quadrado igual a menos 4 ao quadrado e 0 ao quadrado. O resultado é d ao quadrado igual a menos 4 ao quadrado. Para adiantar a conta, eu simplesmente cortei os quadrados, só que aqui fica positivo, porque todo número ao quadrado fica positivo. Então d é igual a 4. Ou seja, o raio também é igual a 4. Agora que já achamos o raio dessa circunferência, a gente vai substituir aqui na equação geral, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Aí substituindo aqui o a, o b e o raio, fica assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 4y mais 16 mais 4 menos 16. Que aqui seria o número entre parênteses. Aí como é mais 16, fica menos. E aí, cortando aqui porque é mais e menos, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 4y mais 4 é igual a zero. Que é a alternativa B. É isso aí. É um exercício fácil, que tipo, só demanda um pouquinho de interpretação, mas ele é bem simples e não foge nada do que a gente já estudou. Oi, eu sou a Maria Eduarda do 31C e esse é o exercício 8. O exercício é do ISPM do vestibular de 2014 e a questão diz: os pontos O, 0 e 0, P, X e 2 e Q, 1 e X mais 1, do plano cartesiano são distintos e colineares. A área do quadrado de diagonal PQ vale, ou seja, esses três pontos indica que a gente vai ter que calcular o alinhamento entre os pontos, que, como a gente se lembra, é uma matriz. Então, a gente vai fazer os três pontos e tem que colocar o número 1 ao lado de cada ponto. Fazendo a conta, você tem que descobrir o determinante. Mas como o enunciado já disse, os pontos são colineares, ou seja, o determinante vale 0. Então, com os números que a gente obteve, que é 2 e x ao quadrado mais x, a gente acaba descobrindo que tem uma equação do segundo grau. Isso significa que a gente vai ter que descobrir o Bhaskara. Primeiro, descobrindo o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí a conta acaba ficando que o delta é igual a 9. Depois de descobrir o delta, a gente descobre o Bhaskara. O Bhaskara, a gente percebe que a fórmula é
x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. A conta vai determinar a variável, vamos dizer assim, do resultado. Aí a gente descobre que o resultado é 1 ou menos 2. Eu indico que use menos 2, porque se usar 1 não vai ter muito como a conta dar certo. Eu já tentei e não deu muito certo. Então, portanto, o ponto P e o ponto Q fica menos 2 e 2, 1 e menos 1. Aí, a gente, já que a gente descobriu esses dois pontos, a gente vai ter que descobrir a distância entre eles. A distância é a fórmula que o professor L já nos passou, que é essa daqui, e a gente descobre que a distância vale raiz de 18, e como não tem a raiz, a gente tem que fatorar esse número. Esse número fatorado fica 3 raiz de 2. Aí você colocando esses pontos no plano cartesiano, você tem que descobrir os lados desse quadrado, porque quer saber o quadrado de diagonal, certo? Então, como a gente sabe que o quadrado, na fórmula do quadrado, seus lados são iguais, então você tem que multiplicar o 3 raiz de 2. Multiplicando, você corta as duas raízes, porque são iguais, e 3 vezes 3 é igual a 9, ou seja, a letra E. Bom, este exercício é um pouquinho complicado pelo fato de envolver muitas matérias em um só exercício, muitas explicações, muitas fórmulas. E se você não tiver pelo menos uma base do que é o assunto, você não consegue fazer. Eu achei muito interessante e um bom exercício, porque envolve tantos assuntos desse ano, que é o nosso último ano, tanto alguns assuntos que a gente já estudou. Então, é isso.